Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. Hoje, você é meu convidado especial, né, para assistir aqui, a gente conversar sobre um tema que eu considero espinhoso. Por que espinhoso? Porque ele foi para a boca do senso comum. E no senso comum, você sabe, né? Tudo é possível. As pessoas aumentam, as pessoas diminuem, as pessoas inventam, né? E as vítimas são as que mais sofrem quando a gente fala de saúde. E é o caso nosso aqui hoje no Jurubebas. Eu vou conversar com o Dr. Fernando França, que é um médico já formado há mais de 15 anos. Ele se formou na Universidade Federal do Maranhão. É um cara que se especializou, eu vou chamar de... se especializou na beleza, mas isso é um pouco de exagero, mas é só para deixar você ciente da área em que ele atua. Ele criou um método chamado Revigore, que, assim como a própria palavra quer dizer, né, isso vem do verbo revigorar, e revigorar tecnicamente significa rejuvenescer. E eu quero conversar com ele sobre esse assunto, porque isso envolve o chip da beleza, por exemplo. É legal, não é legal? É viável, não é viável? Tem consequência? Uma outra coisa que a gente vai tratar com ele, e aí sim, isso é motivo, principalmente isso, né? Motivo de muita polêmica, são os emagrecedores que antes eram só utilizados para diabetes, que é o caso do Ozempic e do Mounjaro, que agora, né, esses medicamentos, se eu não estou enganado, eu vou conferir isso com ele, já passaram pela Anvisa para serem utilizados no emagrecimento e não só no diabetes. Ou seja, então, é muita polêmica. E graças a Deus nós temos aqui um médico para falar com a gente sobre esse assunto, né? Não é alguém da estética simplesmente e tal, não. Vamos conversar com alguém que pode nos dizer com certeza, né? Porque afinal de contas ele é um médico, ele está autorizado a conversar com a gente sobre esse assunto e isso pode esclarecer muita coisa. Doutor Fernando, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo ao Jurubebas. É um assunto espinhoso para ser tratado, mas eu acho que hoje a gente vai conseguir trazer muitos benefícios para essas pessoas, primeiro, que estão em dúvida se devem ou não, né? Quais são os caminhos que a pessoa tem que escolher, quais são os caminhos viáveis, quais são os riscos, enfim. A nossa conversa hoje aqui promete. Seja bem-vindo. Antônio Leal, um prazer meu estar aqui no Jurubebas, esse podcast aí que tem feito a diferença em todo o Brasil, e vai ser um prazer aí a gente ter esse bate-papo aí, esclarecer e conversar sobre esse assunto aí que tanto traz valor para a sociedade, precisa desses esclarecimentos, né? Doutor Fernando, depois que o senhor criou esse método Revigore, é óbvio, né, que nós estamos falando de rejuvenescimento. E aí já tem gente que já se refere ao senhor como doutor beleza, ou seja, alguém que está ligado na área da beleza, da estética especificamente. E a gente sabe, e o senhor sabe até muito mais do que eu, que beleza passa pelo emocional da pessoa, né? A pessoa pode ter uma aparência física absolutamente maravilhosa, mas se ela está em depressão, você vai enxergar a depressão nela, né? Se ela é uma pessoa que está com problema emocional, aquilo vai afetar na beleza dela. É como olhar para uma planta que falta água nela, ou seja, que vai murchando, você só percebe a falta de viço lá. Como é que é, assim, para a gente começar a nossa conversa, como é que é atuar nessa área que demanda tanta expectativa por parte do paciente? Como é que é isso? Antônio, legal você falar sobre isso. Quando a gente fala em beleza, é importante a gente ressaltar que vai muito, que a gente realmente, o trabalho que a gente faz, o método Revigore que eu criei, ele vai muito além da estética, tão somente. E aí a gente está falando aqui de ciência, de saúde. Então eu quero enfatizar bem isso, né? Os estudos mostram, por exemplo, eu trago aqui um estudo que envolveu mais de 117 mil mulheres lá nos Estados Unidos, ele foi publicado na Universidade de Pequim, que fala da reposição hormonal
nas mulheres. E esse estudo mostrou o quê? Que as mulheres que são submetidas à reposição hormonal, ela diminui a discrepância da idade cronológica para a idade metabólica do paciente. Ou seja, ela traz rejuvenescimento para esse paciente, de fato. Então, eu estou trazendo aqui ciência, não tão somente estética, não tratamento somente ali de linhas de expressão, melhoramento de face, coisas que a gente vê por aí, que não envolve saúde. Então, a reposição hormonal nesse estudo, ele traz bem bacana, porque eu falo isso no consultório, viu, Antônio? Eu falo assim, olha, eu vou te trazer 10 anos de volta na tua vida. Ah, mas doutor, isso não é exagero? E agora a gente tem estudo que mostra isso. Então, diminui a idade da idade metabólica, discrepância, ou seja, rejuvenesce, como você colocou, já diminui a incidência de morte, diminui a incidência de doenças metabólicas, cardiovasculares, ou seja, aumenta a expectativa de vida do indivíduo de fato. Então, quando a gente faz isso, é muito mais, por isso o Revigore, é voltar a ter aquela saúde que você tinha, a ter aquela energia, disposição, libido, saúde sexual, que é um grande tabu. Então eu pego pacientes no consultório, como você bem colocou, que chego lá, eu tenho uma paciente, ela está aí no nosso feed, que ela chegou, já tinha tentado suicídio 2 vezes. 2 vezes tentado suicídio, há quase 10 anos tratando depressão. E aí, eu digo sempre, depressão não se trata tão somente com antidepressivo. Então eu chego com pacientes que estão lá que não foram avaliados, não foi sequer pedido um exame para aquele paciente. E de repente ele está com uma deficiência de vitamina D, ele está com uma deficiência de vitamina B12, ele está com uma deficiência hormonal, a testosterona dele está zerado. Então quando você faz esses ajustes, que é isso que a gente faz, novamente, muito além da estética, a gente faz reposição hormonal, a gente faz tratamento de doença, obesidade. A obesidade é doença. A obesidade é doença, tem CID, E66, catalogado no Código Internacional de Doenças. E aí a gente vive, Antônio, uma grande era. Uma grande era, porque a gente tem hoje à disposição armas poderosas no tratamento dessa doença que é a obesidade e que é tão estigmatizado, né? Doutor Fernando, o senhor falou em gordofobia, né? Quer dizer, o senhor falou em problema de obesidade, né? E aí me veio o termo gordofobia aqui na mente. Você vê, a obesidade é um negócio tão sério que atingiu tão de frente as pessoas com esse problema de saúde, que é uma doença, como o senhor citou, que hoje nós temos lei para evitar um preconceito. Ou seja, acho que ninguém tem dúvida mais que obesidade é doença, né? Ô, Léo, então, assim, o estigma da doença obesidade, o que eu considero pior, é quando ele atinge o próprio doente. Então, o que a gente vê, na verdade, é um mascaramento. E, como eu falei, o próprio doente imposto isso por anos e anos, onde a obesidade não era tratado de frente, de forma séria, porque a obesidade é uma doença, Léo, complexa, multifatorial. Daí depois, quando a gente for falar sobre o método que eu criei, por perceber justamente isso, ela não é uma doença com um único tratamento, e é uma doença crônica. Ela não tem um motivo só. Ela não tem um motivo só. Traduzindo é isso. Várias causas que podem levar à doença à obesidade. E ela, por ser uma doença crônica, ela vai acompanhar o indivíduo pro resto da vida. Pro resto da vida. Então, quando o indivíduo chega, e a gente percebe isso muitas das vezes no próprio paciente, no próprio doente, ele não, eu quero tentar sem remédio. Eu quero tentar o estilo de melhorar. Quando eu me disciplino, eu vou perder peso. Aí eu trago ciência de novo. Tem estudos que mostram que somente de 5 a 10% das pessoas vão realmente perder peso tão somente com mudança do estilo de vida e alimentação. Não que isso não é importante, é importantíssimo. Mas o indivíduo, quando ele vai enfrentar uma doença, ele precisa de tratamentos farmacológicos. E quando o obeso tem esse estigma, ele, não, eu quero tentar, como se fosse pejorativo.
o tratamento. Entendi, como se fosse alguma coisa errada. Errado. Você fazer o tratamento, tomar algum remédio Ou e tal. uma fraqueza. Entendi. Ou eu não consegui, então eu estou tendo que tomar remédio. Ou seja, isso, traduzindo, é um estigma do próprio tratamento. Do próprio paciente com o tratamento. Com o tratamento, ou seja, o tratamento é como se fosse um problema. Tipo, olha, eu sou obeso e os exames mostram que o que causa a minha obesidade não é exatamente a minha alimentação ou o meu sedentarismo, e eu recuso tomar medicação para resolver aquele problema específico que não tem a ver com isso. Geralmente tá o pacote completo. Uhum. Geralmente ele tem problemas, ele tem sedentarismo, alimentação, e que levaram a ele a doença. Então, assim, porém, ele no tratamento, muitas das vezes ele quer tentar só alimentação, porque ele acha que isso... E aí, a era, por isso que eu falo que a gente vive uma nova era. Com o advento dessas novas medicações, que realmente trazem resultado, isso tem se desmistificado. Então, o primeiro passo é desmistificar, desestigmatizar o tratamento da obesidade, dizer, sim, não é só falta de compromisso seu, desleixo, nada disso, você não tem culpa, você tem uma doença que a gente vai enfrentar essa doença de frente, de forma séria, de forma médica, e aí vendo todo o cenário que vai levar essa doença, aspectos neuropsíquicos, ansiedade, compulsão alimentar, depressão, aspectos hormonais, deficiência de testosterona, tanto no homem quanto na mulher, vai levar à obesidade, a mulher na menopausa, o homem na andropausa, aspectos metabólicos, porque o obeso, ele tem muita fome, o estômago dele está muito dilatado, ele realmente tem fome. Então, como controlar isso? Hoje a gente tem drogas fantásticas, então, assim, eu considero que a gente vive uma era muito boa no tratamento da obesidade. Ou seja, traduzindo o que você está dizendo, hoje em dia você tem medicação e tratamento que garantem digamos assim, não vou falar de cura, né? Vamos dizer assim, que garantem um combate sério, honesto e científico à obesidade. Exatamente, exatamente. A gente vive essa era que 10 anos atrás a gente não tinha disponível, então com o advento dessas novas medicações, semaglutida, que é o Ozempic, tirzepatida, que é o Mounjaro, realmente entregam resultados de forma muito eficientes, desde que acompanhado, como eu falei, como a obesidade é uma doença complexa que envolve vários, multifatorial, então a gente precisa ter esse combate, porque se você, por exemplo, tiver tratando a obesidade, não tratar a compulsão alimentar, a ansiedade, um quadro depressivo, se não fizer uma reposição hormonal, se ele realmente for necessário fazer, você não vai conseguir os objetivos do tratamento da obesidade, vai fazer o paciente não aderir a isso e voltar com a doença, que é uma doença crônica. Então ele precisa ter isso na cabeça, que é um tratamento que vai demandar mudanças nele para o resto da vida e acompanhamento médico, acompanhamento de forma séria. Eu bato muito nisso. Doutor Fernando, nós estamos falando de um país, eu sempre falo do senso comum aqui por isso, né? Nós estamos falando de um país, se o sujeito entrar agora na internet e procurar lá assim, métodos de emagrecimento, ele vai encontrar tudo que é tipo de porcaria que a gente possa imaginar. Tem promessas de emagrecimento assim que são incríveis, mas que atingem as pessoas. Quando o senhor diz, o tratamento, a obesidade é uma doença, está no CID, né? O que é o CID? É um Código Internacional de Doenças. Para ser doença, tem que estar relacionado lá. É doença, então está relacionado lá no Código Internacional. Então, obesidade é uma doença. Bom, isso é ponto pacífico aqui na nossa conversa. Ok, então, se é doença, precisa ser tratada por profissionais gabaritados para isso. Ou seja, o sujeito, ele fez medicina, aí ele pode ter feito lá uma pós-graduação, um doutorado e tal, não sei o quê, mas ele sabe o tipo de medicação que ele vai sugerir para aquele paciente por determinados, por infinitas razões. Ou seja, esse cara não pode tomar isso por causa daquilo, esse cara tem que tomar isso por causa daquilo, essa deficiência eu preciso compensar por causa daquilo. Ou seja, é um raciocínio
clínico e montado em cima de exames que o profissional precisa fazer. Beleza. Isso, lidando de forma profissional e responsável, a gente sabe que é assim. Agora, como é que é a sua vida quando o paciente chega lá falando de tratamentos ou de condutas e tal, que o senhor põe a mão na cabeça e fala assim, meu Deus do céu, que país é esse? Ou seja, além do problema, de todo o estigma em cima da obesidade, além desse comportamento do obeso de achar que é problema usar, então, mais isso, e aí? Pois é, você tocou num ponto muito importante. Todos os nossos pacientes hoje, quando chegam com a gente, ele é submetido a uma bateria de exames. A gente tem mais de 70 exames, Léo, que eu vou medir desde um simples hemograma, para saber se ele tem uma anemia ou não, até marcadores tumorais, por exemplo, saber se ele tem ali alguma chance de desenvolver algum câncer. Então isso passa por uma avaliação hormonal, vitamínica, mineral, dosagem de tudo isso, para a gente poder entender, mapear, além da anamnese bem detalhada daquele paciente, entender o estilo de vida dele, entender com o que ele trabalha, entender como é que é a rotina dele, e a gente mapear e individualizar esse tratamento para ele. Então, o que a gente vê é como você está falando. Geralmente o indivíduo, quando vai buscar realmente ajuda profissional, ele já passou por algumas outras experiências, né? E ele já chega com uma certa... O senhor é bonzinho de falar de experiências, né? Eu prefiro chamar de picaretagem. Exatamente. E aí ele já vem um pouquinho já sabendo que não deu certo. A gente já tem essa vantagem, porque quando ele vai e procura, né, agora eu preciso realmente do acompanhamento médico, ele já passou por essas fases aí a dieta milagrosa, a dieta de comer só ovo lá da influencer, a dieta de fazer isso, fazer aquilo. Então, 50 ovos por dia, ou 150, sei lá quantos ovos. Imagina como é que não são esses gases, né? Deus me livre. Como é que uma pessoa consegue comer tanto ovo, cara? Ninguém vai suportar. Isso é uma bomba relógio, entendeu? Uma coisa que eu falo sempre... Uma pessoa dessa, quando leva um susto, ela estraga a vida de 50 dentro de uma sala. Você tá louco, é uma devastação. Pois é. Eu sempre falo o seguinte, eu não tiro a felicidade do meu paciente. Se for para ele ficar infeliz no tratamento, ficar com o aspecto doentio, restringir ele, super restrição da alimentação, eu prefiro que ele seja um gordinho feliz. Então, aí eu dou melhor proposta. Não, você vai ficar saudável, vai passar pelo emagrecimento saudável e vai ser feliz, porque o que interessa é isso. Então essas dietas mirabolantes, milagrosas, insustentáveis que o paciente vai ali, não vão levar ele a... E aí você está dizendo especificamente para esse gordinho infeliz sobre saúde metabólica. Isso. Pois é, explica pra gente aí, porque o nosso internauta, muita gente não tem ideia do que seria isso, né? O que é regular uma pessoa metabolicamente? Qual é a diferença? Tipo, olha, eu vou te rejuvenescer ou eu vou te dar saúde metabólica? Explica pra gente. Pronto, é excelente. A saúde metabólica, que a gente chama, e a própria idade metabólica do paciente, são justamente os parâmetros gerais dele. Gordura visceral, nível de inflamação que ele vai ter, então níveis pressóricos, a pressão arterial, como é que vai estar, os lipídios, então o colesterol desse paciente, como é que vai estar, o açúcar, para o nosso ouvinte entender bem, como é que vai estar a glicose desse paciente. Então a gente consegue melhorar todos esses parâmetros. Todos esses parâmetros, os pacientes chegam lá, de repente, com uma glicemia de jejum lá, mais de 120, colesterol 500, 600, pressão arterial já tomando medicação, inflamado, o sono, que é um sono agoniante, o indivíduo acorda várias vezes, a saúde sexual, esse marcador, eu digo sempre que eu criei esse marcador, porque ninguém falava sobre isso. Saúde sexual, libido. Na minha anamnese, eu incluí lá libido. Então, ao longo desse tempo todo trabalhando, eu vi que o indivíduo sem libido é um indivíduo sem saúde. Pode investigar. Ele está inflamado, ele tem obesidade, ele tem hipertensão, ele está com glicose muito alta,
O diabético a gente sabe que causa disfunção. Então, assim, o indivíduo quando tá, e aí o libido eu botei como marcador. Então, na minha anamnese está lá, o libido, você classifica quanto? De 1 a 5, como é que está seu libido? Como é que está seu nível de energia? O cara que está no 1, no 2, está... Com toda certeza. Você vai fazer uma avaliação hormonal, você vê lá, ele está com hipogonadismo. O que é hipogonadismo? Testosterona baixa. Se o homem tiver menos de 300 de testosterona, em qualquer fase da vida dele, adulta, ele tem hipogonadismo. Ele está deixando de ser homem, mais do que ele poderia ser. E aí eu não estou falando de tão somente sexo ou saúde sexual, que é importantíssima. Imagina um indivíduo assexuado que chega para mim, não, nem vamos entrar nessa questão de assexualidade, para não levar para outros debates. Mas eu falo um indivíduo casado e ele não desenvolver a vida dele sexual com sua companheira, por exemplo. Vai ter problema. Vai ter problema. Isso vai trazendo isolamento. Esse cara vai deprimir. Vai deprimir, isolamento. Você vê que esse indivíduo já não mais compartilha socialmente, ele já se enclausura mais. Isso vai trazer problemas para ele. Então, assim, e eu sempre falo, testosterona é muito além do que saúde sexual. Então, cognitivo, a força que o indivíduo tem para buscar novos projetos, a força que ele tem para desenvolver o cognitivo mental do indivíduo, quando ele está com testosterona baixa, é muito comprometido. Eu poderia usar o termo energia? Tipo, o cara que está com baixa testosterona, ele tá pobre energicamente, vamos dizer assim? Com toda certeza. Com toda certeza. A energia sexual... Ou seja, a energia sexual, ela é um tipo de energia que não tem a ver apenas com sexo. É isso que a gente está falando. Exatamente. A energia... Tanto, vou te dar um exemplo aqui que vai calhar bem com isso. Os atletas de alta performance, os lutadores, quando eles estão perto de uma luta, eles ficam em abstinência sexual, não é verdade? Para economizar testosterona. A energia sexual, a testosterona, quanto mais você canaliza, é mais poderosa que existe. Então, quando você canaliza ele para outras atividades da sua vida, trabalho, projetos. Então, eu tenho muitos pacientes empresários, e aí eu quero empresários do setor jurídico, atendo juiz, promotor, que precisa ler muito, e eles falam isso diretamente. Pô, melhorou 100%, linha de raciocínio, respostas mais rápidas, mais energia para essas ações. O empresário, e aí eu tenho até uma palestra que eu criei que fala, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não existe. Então, às vezes o indivíduo quer bombar. É uma boa comparação. O indivíduo quer bombar a empresa dele, mas ele, como se o CPF é fraco, o CNPJ vai no mesmo caminho. Exatamente. Certeza. Ele, com o CPF dele, ele não performa. Então ele é um indivíduo que não tem energia para... Porque a empresa é um reflexo do sujeito, né? Exatamente. E aí hoje essa conscientização tem melhorado bastante. A gente tem feito um papel legal nisso também. Então eu tenho pacientes que são empresários que eles já perceberam. Quanto melhor eu performar, mais eu pego o homem geralmente pelo bolso, viu, Léo? Né? A mulher vem mais... A mulher teve a cultura. É tipo assim, você poderia ganhar muito mais se você tivesse inteiro. Eu digo sem pestanejar. Se a sua energia sexual tivesse no topo, você ia ser o cara. Exatamente. Eu falo isso com honestidade para ele. Eu digo, olha, se tu tá pensando em crescimento, te ajusta primeiro aqui que você vai pensar em abrir filial, em avançar projeto, com toda certeza. É porque se o sujeito está entregue, né, sexualmente ele está derrubado, ele está morto, entendeu? Exatamente. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Você não precisa ser especialista, pelo menos eu não preciso nem ser médico para entender isso, porque tá na cara. A energia sexual, ela vai muito além do sexo. Isso aí tá muito claro para mim. E aí, Léo, quando você repõe isso, falando novamente em saúde metabólica... Aí nós estamos falando em saúde metabólica. Quando você repõe, por exemplo, a testosterona, os estudos mostram que, a longo prazo, melhora o risco cardiovascular. Então, isso aí era um tabu antigamente. Você vai tomar testosterona, pode prejudicar o coração? Nada disso. Hoje, o estudo mostra o contrário. Se você fizer a reposição da forma correta, que é o que a gente prega através dos implantes hormonais, que é a forma hoje melhor, mais
fisiológica de reposição, você melhora ali o risco cardiovascular, melhora níveis pressóricos, melhora a glicemia do paciente, diminui gordura visceral, que é a gordura ruim, que fica ali no abdômen, que é a gordura que vai mais prejudicar o paciente, melhora a expectativa de vida dele e sim diminui a idade metabólica, a discrepância da idade metabólica com a cronológica. Então aquele indivíduo, realmente, a gente consegue retroceder e dar uma expectativa de vida para ele melhor. Doutor Fernando, o que a medicina, de uma forma geral, né, o que a academia está falando sobre implante, por exemplo, chip, né, para reposição hormonal? O que digamos assim, sei lá, a média da medicina, a comunidade científica está falando sobre esse assunto. Ela está indo na direção de aceitar isso como algo que realmente é benefício ou a resistência está muito grande? Como é que tá essa questão? Léo, ainda é um assunto que eu considero sensível, né? A gente teve em novembro, por exemplo, a Anvisa proibindo os implantes hormonais. E aí foi derrubado a comunidade muito forte dos médicos que trabalham com longevidade, dos médicos que trabalham com medicina integrativa, que é o nosso caso. A gente foi muito em cima, isso foi para o Senado no ano passado e foi derrubado, né? O nosso próprio ex-presidente Bolsonaro postou falando do chip, que hoje... que ele usava o chip. Chip, que ele está sentindo um menino de 40 anos, não sei se você viu isso aí. Então, assim, o que acontece? Isso foi derrubado logo depois, com um mês, lá no Senado, foi derrubado. A gente entende que tem muitos interesses comerciais por trás disso, da grande indústria, já que os implantes hoje são manipulados. E aí é um trabalho feito ainda pelas farmácias de manipulação. Ou seja, a indústria farmacêutica não se apropriou disso ainda. Não se apropriou, e você sabe que a indústria é muito forte. Talvez a mais forte do planeta. Exatamente. Então, passa por essas questões aí que a gente entende. No que se refere à comunidade científica, cada vez mais eu vejo colegas que antes eram contra, que foram perdendo. Muitos pacientes chegam para mim e dizem, olha, eu estou vindo do meu ginecologista... E aí... Ele me indicou isso. Ele nem indicou, mas ele disse, olha, tá tudo normal, suas taxas estão tudo bem. E o paciente está ali gritando, pedindo ajuda. Muitos pacientes chegam lá para mim e dizem, doutor, minha vida acabou. Mulheres na menopausa. Eu sempre treinei, me cuidei, mas agora eu não tenho mais energia, minha disposição, eu não performo, apesar de ir para academia todo dia. Minha saúde sexual está péssima, eu não tenho vontade de nada. Minha pele está áspera, secura vaginal, cabelo caindo. E eu fui no ginecologista e ela disse que está tudo bem. Ou seja, essa situação aí que você está hoje, ela é considerada, entre aspas, pela medicina como normal. E aí a pessoa não está normal, porque está com todos esses problemas. Não está normal, não está normal. Então, assim... Existe uma corrente, não, está normal para a idade e tal, não sei o quê, mas... então vamos levantar aqui a seguinte bola. Se a ciência chega a um determinado tipo de medicação que pode fazer com que, aí eu vou citar o termo novamente para você entender o quanto isso é importante, que pode fazer com que a sua saúde metabólica ou a sua condição metabólica retroceda aos níveis de 10 anos atrás, por que seríamos contra a utilização dessa medicação? Bom, eu não sou do ramo, não sou cientista nem nada, mas vamos lá. Nós somos contra por causa dos efeitos colaterais, somos contra por causa da dependência, somos contra por causa de um monte de coisa. Você, doutor Fernando, que é da área, que tá utilizando a medicação, que está receitando, que está estudando, fazendo, acontecendo, pode ser muito mais didático aqui no Jurubebas em relação a isso. A reposição hormonal vinda do implante, ela traz riscos. Que riscos seriam esses? Ela pode ser usada por qualquer pessoa. Quem não pode usar? Quem pode tomar a decisão de receitar isso e de implantar?
essas questões eu acho que são muito importantes, porque elucida. Muita gente poderia estar usando e não está, muita gente está usando da forma errada, ou seja, é uma oportunidade que a gente tem de dar um caminho. Sim. E aí? Ô, Léo, eu sempre digo o seguinte, os implantes, eles nada mais são do que uma forma de administração. Então, isso no Senado foi até... De regular a aplicação daquele medicação. De administração do medicamento ou de qualquer substância, no caso a gente está falando de hormônio. Porque, veja bem, você já tem a administração via oral. Então, aquele mesmo hormônio você pode administrar via oral, certo? Você tem a administração transdérmica com cremezinhos, cremes e pomadas. Você tem a administração injetável por ampolas. E você tem agora, que não é agora, tá? Isso vem da década de 60. Professor Esimar Coutinho, inclusive, foi onde eu fiz o treinamento, que fica em Salvador, o maior centro de implantes hormonais do Brasil. E o cara é super premiado lá fora. Aquele velho ditado que santo de casa não faz milagre, né? Super premiado. E detalhe, a gente tem estudos, grandes estudos, porque isso é liberado lá fora, o FDA, Estados Unidos, tudo, tá? Então, grandes estudos que falam dos benefícios. Então, os implantes nada mais são do que uma via de administração diferente. Nossa. E eu posso te citar várias vantagens. Várias vantagens. Primeiro, a adesão do paciente é 100%. É um procedimento que eu faço em um consultório, 10 a 15 minutos, anestesia local. Coloco o implante, que é um pallet. Então, o pessoal fala, chip. O chip, será que é um chip, né? Será que é um chip que vai me comandar e tal? Será que é um chip que vai fazer eu torcer pelo Goiânia ou pelo Atlético? Exatamente. Então aí ficou estigmatizado. Na verdade é um pallet, como se fosse um comprimido que você coloca no subcutâneo do paciente. Colocou lá, eu tenho uma adesão 100%. Então você não precisa estar tomando todo dia, você pode esquecer. Os cremezinhos que vão sair tudo ali, se você colocar à noite, vai sair ali na coxa da cama. Ou injetável, que você vai ter que ficar aplicando ali semanalmente, mensalmente, que seja, a cada 10, 12 semanas, que seja. Então você não precisa. Coloquei, eu tenho uma adesão 100% do paciente. Dura quanto tempo? Aí eu trabalho com os absorvíveis hoje justamente para ter uma menor dose e mais controle daquele paciente. Uhum. Então 6 meses em geral é o que a gente trabalha. Eu não trabalho mais com os inabsorvíveis, que podem às vezes durar até 2 anos, mas doses são maiores efeitos. Então, eu trabalho com absorvível de 6 meses. Então, aquele paciente está mais ou menos que monitorado pela gente. Então, coloquei o implante, adesão 100%. Não passa pelo trato gastrointestinal. Então, o indivíduo que toma, por exemplo, via oral, tem um problema ali de gastrite, é um idoso, problema de absorção intestinal. Então, às vezes, ele não absorve nada do que ele está tomando ali. Então, não tem esse problema. Eu libero doses contínuas e constantes diariamente. Então, eu faço uma programação ali de 6 meses, a dose, com a prescrição do paciente, ele vai liberar durante 6 meses de forma contínua e constante. E aí os estudos mostram, por exemplo, na testosterona, quando você administra ela em picos que é um injetável, ela traz risco cardiovascular aumentado. Porque ela bate lá, falando agora um pouquinho, tem que entrar um pouco mais técnico, ela faz aumento de eritropoese, por exemplo, aumentando a produção de glóbulos vermelhos, o sangue fica mais viscoso, mais grosso, para o pessoal entender, e aumenta o risco. Isso pode aumentar a pressão arterial. Aumenta a pressão, aumenta o risco cardiovascular de um evento, por exemplo, um infarto. No implante, os estudos mostram que não acontece isso. Então, ele não faz aquele pico. Então, a oscilação do pico, vai e volta, que a gente vê nos injetáveis, no implante você não vê. Então, ele mantém constante e contínua. E aí, a gente até brinca lá, né? O Arnold Schwarzenegger, por exemplo, ele tem 7 infartos. Por causa disso. E ele toma lava, na época dele não tinha implante. E aí, o Elcimar Coutinho morreu quase 100 anos, né? Porque ele fazia uso de implantes, inclusive ele fazia da mãe dele, morreu com mais de 100 anos e não teve nenhum evento cardiovascular. Então, os estudos mostram esses benefícios, tanto em homens quanto mulheres, bem superiores a outros métodos. E aí, quando a gente questiona, toda a nossa comunidade que trabalha com implantes hormonais, e foi questionado lá no Senado, quando eles quiseram barrar, e até o senador, eu lembro lá, aquele Magno Malta falou, vem gente aqui da corrente que defende
porque que é contra, e teve médico que falou que é contra porque é contra. Não tinha argumento. É contra porque é contra e é difícil. Não né? tem argumento. Porque... Principalmente na comunidade científica. Exatamente. Isso existe. E ele ironizou, né? E ficou, isso aí está no Instagram aí, vocês podem procurar. E aí o que acontece? Então, se é só uma forma de administrar a mesma substância, qual seria o risco? Quer dizer que injetável pode, via oral pode, e aí o implante não pode. Então a gente tem que ter um olhar aí, os interesses por trás. Isso me chama a atenção, primeiro, no seguinte aspecto. Se o implante ele é manipulado, ou seja, se ele está no âmbito da farmácia de manipulação, né? Eu não sei porque eu ia dizer farmácia artesanal, mas aí é o nome de uma empresa que, aliás, patrocinou o Debate e Companhia durante muito tempo. São pessoas extremamente profissionais, tal. É uma grande farmácia, mas a farmácia artesanal é uma farmácia de manipulação, né? Então, se o implante é manipulado, ele está fora da indústria farmacêutica. Primeiro ponto. A indústria farmacêutica olha para isso e vê um grande filão e aí ela vai reagir contra. Ela vai reagir contra porque é ela que produz a injeção, ela que produz o comprimido, é ela que produz um monte de coisa. Então, assim, por aí eu já acho que tem lógica você dizer que existem outros interesses que extrapolam a condição científica, né, dizendo, tem que proibir, né, interesses econômicos. Mas tem uma outra coisa também que eu queria abordar em relação a isso. Quando é feita o implante, né, vamos chamar de chip, mas não é chip, né, porque chip é um negócio de computador, né? Não vamos chamar de... esse nome chip eu já gosto de deixar... É um negócio muito ruim. Vamos falar de implante, né? Tá. Quando a pessoa recebe o implante e a condição metabólica dela melhora a esse nível, ela vai ter que implantar de novo, até quando? Ou isso é uma condição que falou, agora isso passou a fazer parte de você. Muita gente fala, não, a pessoa fica viciada naquilo. É impossível você, digamos, você viciar, não. Metabolicamente, o seu organismo passa a ter aquela necessidade. Aí, dentro dessa pergunta, eu queria entender se o meu raciocínio está correto. Quando você faz esse implante, o órgão responsável no corpo humano por produzir aquele hormônio, ele para de produzir simplesmente? Depois, se a pessoa tirar o chip e não botar mais, ele volta? Como é que é? Qual é o risco nesse aspecto? Léo, é importante a gente enfatizar que os implantes, como a gente falou que em novembro suspenderam, eles voltaram depois de 30 dias, então hoje são totalmente liberados. Normais no Brasil. Então o que acontece? Isso que você colocou é importante. Veja bem, quando a gente fala em reposição, a palavra reposição, eu estou repondo o que está em déficit, concorda? Sempre que faltar tem que repor. Então quando eu reponho isso, eu estou sendo o mais fisiológico possível. Inclusive isso está envolvido no nosso processo realmente de envelhecimento e morte, que é onde a gente sabe que todos vamos chegar nesse ponto. Agora, você vai escolher se você vai chegar a 70 anos... Numa boa ou de muleta. Fazendo ali sua atividade física, tendo vida sexual ainda, por que não? Brincando, viajando, ou se você vai estar dependente aí para suas necessidades mais básicas. Então, nós estamos falando exatamente disso. E aí, quando você fala em reposição, até que ponto? Aí eu vou te falar, depende. Igualmente a reposição por outras vias. Novamente, via oral também, injetável também. E um detalhe importante é a gente dizer que isso não tem uma idade. Quando é que eu vou começar? Depende. Eu tenho um caso real agora, que está em tratamento com a gente, um paciente de 25 anos. 25 anos. Aí você causa esse espanto, né? Aí eu digo, ele tem hipogonadismo confirmado. O que é isso? No exame dele laboratorial, testosterona abaixo de 300. Ele iniciou com a gente 289 de testosterona. No tratamento de obesidade, obésito mórbido, IMC de mais de 40.
esse indivíduo, se você não faz a reposição dele, não trata o hipogonadismo, importante, porque toda vez que você prescreve qualquer hormônio, você tem que colocar o CID do lado. Então, por isso que tem que ser uma atividade médica. Não tem como você ter. Ou seja, traduzindo o que você acabou de dizer, você tem que se responsabilizar. Você assina embaixo. Claro, você prescreveu para aquele paciente para esse tratamento. Isso já é uma exigência. Então, a receita fica retida e com a indicação do paciente. Então, nesse caso, hipogonadismo confirmado. Então, se eu não trato essa condição dele, ele não vai tratar a obesidade. E aí a gente entra em outras searas, por isso que eu falo do tratamento da obesidade ser um tratamento complexo, que não dá para o indivíduo simplesmente comprar a medicação ali na esquina, lá do ambulante que está vendendo, como a gente vê todo dia acontecendo, né? Não dá, porque ele não vai ter o resultado. Então, voltando à tua pergunta do hormônio, vai depender do que a gente está repondo, em que níveis que está repondo. Por exemplo, nesse paciente, quando eu voltar à condição dele, ele deixar de ter a obesidade, pode isso, claro. É uma doença crônica que vai ter controle. Então vai ter um momento que ele vai deixar de ser obeso, vai estar com sobrepeso. Que eu já melhorei todo o metabolismo dele. Então, glicose, pressão, lipídios, gordura abdominal, já desinflamei esse paciente, já coloquei ele no trilho agora num programa alimentar melhor, já coloquei ele no trilho de atividade física. Aí ele vai voltar à produção dele normal. De hormonal. Hormonal, sem aí dúvida. Você vai lá e tira o chip. Chip não, o implante. Não, o implante tem uma duração. Ok, tem não. 6 meses. Tirar que eu digo assim, ele passa a não ser mais necessário. Aí daqui a 6 meses, como eu sempre falo, daqui a 6 meses você vai ser outro. Você não é mais o mesmo que entrou. Daqui a 6 meses ele está lá, 30 quilos mais de gordura, aumentando massa magra, fazendo o que precisa para aumentar os hormônios dele de forma natural. Aí você me pergunta, e como é que eu aumento de forma natural, por exemplo, a testosterona? Atividade física. A atividade física de peso, principalmente. Então, academia, levantamento de peso. Aumenta a sua testosterona. Produção de testosterona. Aumenta. Em qualquer fase da vida. Inclusive, é a única atividade que a gente pode dizer que rejuvenesce também. Tem a ver aí, a nível celular, com os nossos telômeros, ele evita o encurtamento dos telômeros. Então, quando você faz isso, atividade física, e faz a reposição, aí agora vamos para o paciente de 60 anos, por exemplo. Então, o cara nunca fez reposição hormonal. A gente repõe isso, bota novamente novos hábitos para ele, como atividade física, levantamento de peso, musculação. Quer viver mais? Levante peso. Então, Fernando, você acabou de falar de uma coisa aí que eu acho que deve ser um outro ponto que está criando dificuldade para, digamos assim, para o estabelecimento desse tratamento, né? O senhor falou em melhorar a vida de um obeso dessa maneira. E a gente sabe que a obesidade no Brasil, ela o tratamento cirúrgico tem tido uma importância muito grande no tratamento da obesidade. Como é que essa outra indústria aí está reagindo à chegada dessas novas possibilidades? Eu nem vou falar, Léo, de indústria, né? Você ajeita aí na cadeira, porque o bicho vai pegar. Eu nem vou falar de indústria, né? Na verdade, assim, eu tenho falado o seguinte, a gente vive aí uma era muito bacana de disponibilidade de medicamentos para o tratamento da obesidade. Então eu considero aí realmente o fim da era da cirurgia bariátrica. E isso é bom, porque se eu estou com menos pessoas com indicação de cirurgia bariátrica, quer dizer que eu tenho uma população mais saudável, concorda? Então vamos torcer que realmente diminua a fila, desinche de pessoas que chegam no estado que necessita de uma intervenção cirúrgica. Eu garanto que nesse momento, se tem algum cirurgião assistindo a gente aqui, ele não gostou dessa ideia, mas vamos lá. Exatamente, os colegas aí, cirurgiões aí que me perdoem, mas é a realidade. É a realidade. Então a gente vive isso, por quê? Porque com o advento dessas novas medicações, a gente consegue, como eu acabei de mencionar, um paciente que está em acompanhamento, já perdeu 10 quilos de gordura, já aumentando 2 quilos de massa magra em 30 dias dele, de um processo que ele vai ficar com a gente lá 5 meses. Então esse paciente, ele tinha IMC de 40, com todo
o arcabouço para uma cirurgia bariátrica, por exemplo. E aí, você antes não tinha opção. Agora tem. Agora você tem. Então eu vou tratar aquele indivíduo porque assim, os resultados dos novos medicamentos, principalmente a tizepartida, o Mounjaro. O que é o Mounjaro hoje, por que ele é tão bom? Ele pegou a semaglutida, que era o Ozempic, que atuava em um hormônio. Ele atuava em um hormônio com funções neuroendócrinas, que funciona lá no intestino, que é a GLP-1, inibindo o apetite do indivíduo, aumentando o tempo de esvaziamento gástrico, então ele se sentia mais saciado por mais tempo. Tinha muitos efeitos colaterais, enjoo, o paciente ficava diminuindo a energia, uma série de coisas, e tanto que eu nem utilizava ele tanto nos meus protocolos. Já a tizepartida veio melhorado. Ele atua em 2 hormônios agora. Então, a semaglutida, o Ozempic atuava em 1, a tizepartida atua em 2. Análogo de GLP-1 e análogo da GIP. Então ele pega tudo que o GLP-1 fazia, mobilizando a insulina, porque eles eram liberados para o diabetes. Então, ele atua no metabolismo da insulina, o GLP-1, a GIP também atua, então, ele faz um sinergismo com isso. A GIP vai além, atua na mobilização de gordura. Então, ele aumenta o gasto metabólico daquele paciente, de fato, fazendo ele queimar gordura e melhorando mais ainda os parâmetros metabólicos, como a glicose, que ele já fazia com a GLP-1 antigamente no tratamento isolado. Então, como ele pega o GLP-1 e GIP, ele também atua muito bem com esse sinergismo e com um pouco mais de proteção ainda contra eventos de hipoglicemia, mobiliza a gordura, aumenta o gasto energético e tem resultados pareados com a cirurgia bariátrica. Isso é científico. Isso não sou eu que estou achando. Os estudos mostram isso. Então, os efeitos da tizepartida no tratamento do paciente, vários estudos mostrando isso, a curva de perda de peso sustentável é muito parecido com a cirurgia bariátrica. Então, você vai para uma cirurgia, Léo, se você tivesse que optar, uma cirurgia porte 7, uma cirurgia grande, que é uma cirurgia bariátrica, com todos os riscos, apesar das novas tecnologias, robótica, mas a gente sabe que o procedimento cirúrgico é um procedimento cirúrgico. E ela é porte 7, tá? O risco é o risco, né? O risco é o risco. Porte 7, por exemplo, ela é comparável a uma cirurgia cardíaca. Porte 7 também. Então tem risco. Ou você vai fazer um tratamento clínico acompanhado, sem intervenção, logicamente, você vai optar por um tratamento clínico. Correto? Às vezes até o paciente que poderia optar pelo tratamento clínico, ele pode optar pelo pensamento de que não, eu vou tentar primeiro esse tratamento. Exatamente. Né? Se não der certo, então eu vou pro radical. Legal. Bom você falar isso. Eu não estou dizendo que a cirurgia bariátrica não tem suas indicações. Uhum. Continua tendo. E vai continuar tendo. Vai continuar tendo. Realmente, quando eu falo que é a última década, porque eu acredito com o advento dessas novas medicações, e aí, mas o custo. Aí tem uns colegas que falam, mas é muito caro. Imagina o paciente ficar em tratamento 1 ano, é muito caro, porque os argumentos começaram já a vir. Já mudou. Já mudou. E aí eu digo, esse custo vai baratear. Tudo que é novo é mais caro. Vê que e aí o custo já sai fora completamente da questão científica. E aí você vê até o prefeito do Rio, né, o Eduardo Paes, na campanha. A gente até comemorou isso, eu estou esperando que ele cumpra isso, né? Foi promessa de campanha. Ele disse que ia liberar o Ozempic no SUS. Olha que maravilha. Então, eu estou pensando na saúde como um todo, das pessoas. Eu não vou dizer, vai tirar então o paciente do nosso cuidado. Não, vai ser muito bom. A obesidade, Léo, tem um estudo que mostra que até 2040 o Brasil vai ser dividido. Metade da população tem sobrepeso e obesidade. E metade não tem. Então é uma doença que nunca parou de crescer. E agora, pela primeira vez, saiu um estudo nos Estados Unidos, pela primeira vez, a gente viu um ponto de inflexão na curva. Começou a diminuir. Lá nos Estados Unidos, começou a diminuir. E lá esse é um problema seríssimo. Seríssimo. Né? Porque lá, eu vou te falar, o povo eu não sei como que as pessoas conseguem comer tão mal daquele jeito, cara. E esse ponto de inflexão é justamente com o advento dessas novas medicações. E está vindo mais. No último congresso nosso de nutrologia brasileiro, do ano passado, em outubro, a gente viu as novidades que estão chegando. E, por exemplo,
Tirzepatida é um duplo agonista, 2 hormônios. Está vindo medicação que vai atingir 3 hormônios. Ou seja, a tendência é só melhorar. É só melhorar. Por isso é que a gente fala realmente que a cirurgia bariátrica está vivendo seus últimos tempos. Doutor Fernando, agora um outro problema, que é, na minha opinião, o mais sério de todos, é o seguinte. Hoje em dia, eu como âncora, durante a minha vida profissional, todas as vezes que eu falei sobre alguma coisa relacionada à medicação, eu ia na substância, para não falar o nome comercial. Por quê? Porque as pesquisas mostram que a pessoa escuta aquilo e vai na farmácia na hora comprar o remédio porque ela ficou sabendo o nome comercial. Hoje, não adianta nem fazer isso mais, porque todo mundo fala no tal do Mounjaro. Agora, para quem está indo na farmácia ou para quem está adquirindo essa medicação aí no mercado negro, que já existe, infelizmente e tal, assim, de forma estabanada, né? O que essa pessoa, qual é o risco real que essa pessoa está correndo de estar usando uma medicação que o senso comum está dizendo que emagrece, né? E a gente sabe que se isso ocorre não só pela medicação, existe aí um monte de coisa associada, inclusive o próprio conhecimento médico, né? Enfim, o que esse paciente que está indo atrás do Mounjaro no mercado negro e vai tomar de qualquer jeito, está correndo? Léo, ele corre risco de vida. Risco de vida. Ele tem que entender isso. Primeiro, ele não sabe qual substância. Eu vi ontem no jornal aqui de Goiânia que foi apreendido pela Polícia Federal e estava em caneta de marca-texto. Então, houve uma manipulação. Caneta de marcar texto? A medicação? A medicação. Ou seja, houve uma manipulação da medicação para um outro recipiente. Só ali, você já... Nossa Senhora! Já tem possíveis possibilidades, infinitas, perdão, possibilidades. Contaminação, uma bactéria, um vírus. Isso pode ser letal, tá? A gente não tem nem como medir o grau de risco que esse paciente que tá correndo iria ser submetido a isso. O outro risco, mesmo que ele vá na farmácia e compre a medicação, a Tirzepatida, que é a substância, como você bem coloca, vê que eu estou falando muito em Tirzepatida, o Mounjaro. Mesmo que ele vá e compre a medicação correta, original, ele também está correndo risco. Por quê? Como eu falei, o paciente, antes de ser submetido a um tratamento desse, a gente avalia todos os parâmetros dele. Se esse indivíduo tiver uma insuficiência renal, ele vai parar no hospital e corre risco de vida. Se ele tiver uma insuficiência pancreática, um problema que no pâncreas, a gente sabe que é o principal liberador ali de insulina, então a medicação está interferindo justamente nisso. Se esse paciente inadvertidamente fizer doses erradas, que vão levar ele aí de repente a uma hipoglicemia severa, está correndo risco de vida. De morrer mesmo. De morrer. Então a população tem que ter ciência disso. E eu falo sempre, todo medicamento tem risco. Você pode matar um indivíduo até com água. Se você botar uma mangueira nele, jogar água, jogar e dizer, não vou parar, ele vai morrer. Por hiponatremia, diluição de sódio, a água vai começar a passar as barreiras do encéfalo medular e você vai levar um indivíduo à morte com água. Então, assim, imagina um medicamento. Né? Então, o risco é real, fica aqui nosso apelo. Me parece... com essa liberação agora, dia 9, foi semana passada, da Anvisa para a obesidade, quero enfatizar que eu acredito e que isso é um grande avanço, então, um grande avanço para a saúde pública, porém, a população precisa entender que é uma medicação e que você tem que ter acompanhamento médico. Inclusive, os indivíduos que usam inadvertidamente, a medicação, ela tem também os seus resultados que não são perfeitos. Então, tanto a semaglutida quanto a Tirzepatida, o Ozempic quanto o Mounjaro, na perda de peso, os estudos mostram que grande parte dessa perda de peso, chegando em alguns estudos acima de 30%, que também é muito parecido com o resultado da cirurgia bariátrica, do peso é perda de massa magra, perda muscular. Ou seja, aí nós estamos falando de um problema. Um problema, é outro problema, porque a obesidade é um problema que é o excesso de gordura e a baixa massa magra é outra doença catalogada, chamada de sarcopenia.
Então o indivíduo vai ficar emagrecido se ele não tiver, por isso, o método Revigora que a gente criou, que a gente trata a tripartite aqui do tratamento da obesidade. Então, hormonal, reposição hormonal, resolve isso, por exemplo, de forma adequada. A parte neural, ansiedade, compulsão e depressão, para que a gente trate problemas de base para aquele indivíduo depois permaneça, e a parte metabólica, que é o que a medicação trata somente. E a gente vê alguns efeitos também na parte que ele atinge já a ansiedade, compulsão, até compulsão alcoólica, ele já atinge um pouquinho essa parte neural. Então, assim, quando o indivíduo tem uma perda de peso, a base ali, mais de 30% de perda de massa magra, o efeito sanfona dele é muito rápido. Então, o indivíduo que vai tomar as canetinhas emagrecedoras sem acompanhamento médico, quando ele para de tomar, ele vai com efeito sanfona muito rápido. O que evita isso? Manutenção e crescimento de massa magra. E, logicamente, novos hábitos, atividade física, alimentação. Então, a gente já cuida disso para que o paciente perda. Esse paciente, por exemplo, que eu citei, de 25 anos, em 30 dias ele está 10 quilos, cerca de 10 quilos, só de gordura, com aumento de 2% de massa magra. Então, é uma perda de peso sustentável e progressiva. Ou seja, nesse caso aí, o paciente está perdendo gordura, ele, de certa forma, a lógica diz o seguinte, ó, você está ficando mais forte, mesmo mantendo a massa magra lá. Porque se aquela massa magra, a nível de musculatura, estava lá, sustentando, por exemplo, 80, 120 quilos, e de repente essa mesma musculatura tá tendo que segurar só 100 quilos, ela já melhorou com a perda da gordura. No caso contrário, nós estamos falando inclusive em problemas na estrutura da pessoa. O sujeito pode começar a ter problema de coluna, problemas de ligamento e tal, pela perda de massa magra, que é o que está sustentando aquele esqueleto. Massa magra, Léo, é responsável pela nossa longevidade. Se você quer chegar a 70, 80, 90... Tem que ter massa magra. Tem que ter massa magra, tem que ter massa muscular. Porque a partir dos 60, a sarcopenia é justamente isso. Perda progressiva de massa magra. Então é uma doença catalogada também, tem CID. Acontece espontaneamente a partir dos 60. É do envelhecimento humano. É do envelhecimento. Aí você fala, e você tem como frear isso? A gente faz. Diminuir pelo menos a velocidade, a certeza. Diminuir, recompor e levar o indivíduo a viver mais. Porque, de novo, todos nós vamos chegar ao fim, né? A gente vamos chegar ao fim. Mas como você vai chegar, aí vai depender dessas abordagens que você vai fazer. E massa magra, sem dúvida nenhuma. Além disso, os estudos mostram o quê? Você com baixa massa magra, sarcopenia, porque além da parte que você falou, muito bacana, que é a questão de estrutural, osteomuscular, mobilidade. A gente sabe que os idosos, por exemplo, o maior índice de internação do idoso é o quê? Queda. Queda. Catalogado no SUS. E aí é fraqueza muscular mesmo. Então, além dessa questão de mobilidade, que é a questão mais visível, ela atinge as doenças metabólicas. Então, a baixa massa magra aumenta a incidência de eventos cardiovasculares, aumenta a incidência do indivíduo ter diabetes, hipertensão e outras doenças metabólicas, né? Gota. E aumenta, inclusive, déficit cognitivo, tá ligado aí ao processo de Alzheimer, já tem estudos mostrando isso. Então, assim, tem uma série de problemas que a baixa massa magra também vai fazer igual à obesidade. Então, isso tudo tem que ser manejado de forma clara, de forma médica. Não dá para o indivíduo somente ir lá na farmácia e comprar uma medicação e não ter nenhuma abordagem dessa. Aí eu sempre falo, eu não vendo medicação. Então, quem liga lá para nossa clínica, vocês estão vendendo... Não, a gente não vende medicação. Você tem que passar pela consulta, avaliação, e aí você vai fazer o tratamento. O protocolo com a gente. Não é vender medicação. Então, quando se algum profissional... eu estou vendendo já desconfia, amigo. Já desconfia. Como é que vai vender medicação? Ele é farmácia? Porque quando você vai na farmácia comprar, você tem uma receita médica. Uhum. Quem está se responsabilizando? Você tem um controle. Quem está se responsabilizando por você quando você vai lá na esquina, na vizinha que veio o monjaro, sei lá de onde, e está vendendo para você? Aí fica a pergunta, né?
Doutor Fernando, assim, a ciência, né, tá dizendo que a reposição hormonal, ela é necessária. Até um certo tempo, há pouco tempo atrás, isso vinha carregado de algumas informações do tipo, é um negócio perigoso, não é exatamente assim, não sei o que e tal. Hoje, grande parte disso já não é mais dito. Talvez por conta até do surgimento de um tipo de administração do hormônio que é muito mais eficiente, como o senhor disse aí, em relação ao implante. Agora, como profissional de saúde, ligado especificamente digamos, a um método que o senhor criou, que é o Revigore, né? Vamos dizer assim, como profissional de saúde, o que as pessoas podem estar fazendo errado em relação à reposição hormonal? A quem eu estou me referindo? Eu estou me referindo a muitas pessoas que frequentam academias, que escutam sugestões de pessoas que não são especificamente da área médica e tal. O que essas pessoas estão fazendo de errado, na sua opinião? Olha só, Léo, você tocou num assunto importante. 15 anos atrás, quando eu saí da Universidade Federal, do curso de medicina, a gente falava em reposição hormonal e estava muito ligado a câncer, não é verdade? Uhum. Reposição hormonal pode dar câncer, então quem tinha um histórico ali. Hoje, por exemplo, eu trago um estudo aqui que foi publicado no jornal europeu de mama, que foi um estudo com 2.377 mulheres. E aí ele fala da reposição hormonal através dos implantes. E ele fez um grupo controle do grupo que não... 2.377 mulheres, publicado no Europa Jornal em 2021. Tá? Estou com as referências aqui, eu posso passar depois. Um grupo controle que não foi submetido à terapia de reposição hormonal e um grupo que foi submetido à terapia de reposição hormonal com testosterona e estradiol. 10 anos de segmento, 2.377 mulheres. E olha o resultado. 39% a menos de câncer de mama nas mulheres. Olha só. Então, você vê que as coisas vão mudando. Quase 40%. Quase 40%. É um número muito expressivo. Um número bastante expressivo. Então, as coisas vão mudando. Eu dou outro dado, por exemplo, em relação ao câncer de próstata. Os estudos mostram que o indivíduo que tem baixa testosterona, ou seja, hipogonadismo, que é outra doença, baixa testosterona, está mais suscetível a desenvolver CA de próstata do que o indivíduo que faz a reposição. Outro dado, que antigamente, não vou fazer reposição por medo de dar câncer. Então as coisas vão mudando, a gente vai acompanhando isso e vai mudando e você tem que estar se atualizando. Então, assim, a questão da reposição em si, que você perguntou, pode até formular novamente, Léo, para eu pegar aqui o raciocínio? O raciocínio, o meu raciocínio é o seguinte, muita gente está usando o implante e muita gente está divulgando o implante como algo assim, é como se fosse uma bomba, né? É como se... você toma... das academias, né? E você fica tal, você vai ficar muito mais esperto, você vai ficar mais isso, mais aquilo. Ou seja, não existe aí a necessidade metabólica. É essa a minha questão. Entendeu? Olha só, quando você falou das academias, sim. O que a gente vê nas academias, que você tocou, eu acho que você quer referenciar, é justamente o uso inadvertido. Uhum. Aí, por isso que eu venho sempre colocando reposição. Qual é a diferença, então, dos anabolizantes? Justamente o que a gente vê, eu acho que você quer referenciar, os anabolizantes que são aí na academia. Geralmente são drogas proscritas. O que são drogas proscritas? Drogas que não são mais permitidas legalmente para o ser humano. Então, essas drogas, trembolona e derivados, nunca fizeram parte do nosso consultório, por exemplo. Mas no mercado negro, né, academias e tal, você vai olha, vai ficar mais forte. Aí não tem nada a ver, Léo, nada a ver com o que nós estamos tratando aqui.
Então, quando eu falo de reposição, é repor o que está baixo, é fisiológico. Inclusive, com os implantes, ele libera de forma contínua e constante, de forma mais fisiológica possível, evitando aqueles boom que você pode fazer com o injetável, a curva, os picos muito altos. E aí você tem que saber exatamente o que você está aplicando. Se você tem necessidade de aplicar, se você pode aplicar, se o indivíduo tiver uma insuficiência hepática, a metabolização disso, ele está ferrado. Ele vai gerar aí um problema seríssimo, que vai poder, inclusive, colocar a vida dele em risco. Então, assim, tudo é a dose, o que você está aplicando e de que forma você está aplicando. E por que você está fazendo? E por quê? Então, eu sempre defendo a reposição médica de forma orientada e de forma acompanhada. Aí, realmente, você vê que os resultados são incríveis. Tem gente aí, pessoas jovens, né, que estão dizendo que... e eu estou falando sobre isso porque outro dia eu participei de uma conversa e o tema foi esse, né? E aí foi citado, assim, ó, tem muita gente jovem, um cara normal, tal, não sei o quê, e usando implante, ou seja, o sujeito que teria, por exemplo, uma produção hormonal normal e faz o implante de forma clandestina. Esse cara está correndo que risco, doutor? De novo, risco de vida. Primeiro, porque primeiro aí eu até fiquei assustado com a tua colocação, que de forma clandestina alguém está fazendo, né? Sim. Tem algum profissional que está fazendo. Profissional. Aí algum irresponsável, vamos dizer assim, né? Exato. Antiético e tal. Exatamente, porque ele não tem como fazer sozinho o paciente, se implantar sozinho. O injetável ele ainda consegue. Comprar ali a seringa e vai lá e se injeta. Intramuscular, usa isso aqui. Agora o implante não. É então, preciso alguém... Tá ou esse cara fez um treinamento por baixo do pano para fazer isso, ou ele é um profissional de saúde que está fazendo isso. Inclusive, os implantes, eles só podem ser comprados por médicos. Por isso que eu fiquei até... né, assustado com sua colocação. Só pode ser comprado por médicos e só pode ser feito essa técnica por médicos. Entendi. Inclusive, claro. eu estou fazendo um curso agora, aqui em Goiânia, inclusive em setembro, sobre implantes hormonais absorvíveis, exclusivo para médicos. E eu estou fazendo essa colocação exatamente para chamar atenção mesmo. Sim. Porque quando envolve beleza, por exemplo, o sujeito que toma um anabolizante e não sabe o que ele está tomando, o que esse cara tem na cabeça? Você vê que a gente já falou tanto aqui e vê o quanto aquela frase inicial que eu coloquei, né? Que vai muito além da estética. Vê o tanto de coisa que a gente falou aqui. Com certeza. Vai muito além. Só que lógico que esse indivíduo, como eu falei lá no início, é ciência, ele com os hormônios adequados, com a parte metabólica adequada, desinflamado, não tendo obesidade, fazendo atividade física, vai ser um indivíduo mais bonito ou mais feio? Com certeza vai ser mais bonito. Mais bonito. Lógico. Então a beleza é o que o cara tá... engraçado, né? Quando a gente fala nisso, eu canso de dizer isso. Cara, você é um ser emocional. A beleza tá ali. Agora, é óbvio que quando esse ser emocional está bem metabolicamente, nós estamos juntando o útil ao agradável, né? Tipo assim, ó, a matéria ao espírito. Ótimo, maravilhoso. Agora, você imaginar que apenas a beleza física vai fazer a diferença, cara, você está completamente equivocado. Completamente, né? Completamente. Quer ficar mais bonito, meu amigo? Corte o açúcar. Corte o açúcar 100% da sua vida. E aí? Se mexa, pelo menos 30 a 40 minutos. Puxe ferro. Diminui os carboidratos e come proteína de forma adequada. Toma água de forma adequada. E dorme de 6 a 8 horas por dia. Vai ficar mais bonito. Acabou. Você veio pra caralho. Fala disso, não. Ó, eu preciso de água agora, senão eu não falo. Deixa eu te... não podemos abrir a porta, senão a luz vai explodir. Agora, mas é rapidinho. Vamos lá. A boca secou, secou. Eu vou fazer, na verdade, a última pergunta, que é a seguinte. Toda vez que a gente convida alguém aqui, doutor Fernando, eu costumo perguntar o seguinte: escuta, quando você foi convidado para vir ao Jurubebas e você estava vindo para cá, por acaso passou pela sua cabeça algum tipo de pergunta que você gostaria que o Leal fizesse? Tipo assim, ó, esse cara podia me perguntar isso, que seria importante falar. Na nossa conversa, faltou isso? Se faltou, a hora é essa. Leal, acho que não.
Eu acho que eu vim para cá, eu esperava que a gente abordasse, eu acho que a gente conseguiu abordar até muito mais. Com certeza. Então, assim, eu realmente acho que fiquei satisfeito aqui com o bate-papo. Agora, se você ficou Não, aberto. para mim tá ótimo. Eu, assim, aprendi mais, né? Não fiquei surpreso com absolutamente nada no sentido da sua postura aqui, falando sobre a medicação, e acho que muita coisa positiva vai sair da nossa conversa. Porque qualquer pessoa obesa, ou que esteja pensando lá em ficar, entre aspas, mais bonita, aqui nesse episódio Jurubebas, ela tem todos os dados para fazer o caminho correto. Essa é a minha grande preocupação. Olha só, se você assistir o episódio inteiro, você com certeza vai descobrir qual é o caminho que você precisa trilhar para não se dar mal. Porque quando o assunto é beleza, as pessoas, eu não sei porquê, elas estão dispostas a cometer erros que são até infantis, como, por exemplo, administrar em si mesmo medicação que ela nem sabe do que se trata. Exatamente. Ou seja, então, né, assunto... Chega a ser perto da insanidade. Né? É muito próximo. E confiar num terceiro, dizer, não, você está aplicando isso, será que é isso mesmo? Doutor, veja só o que o senhor disse aqui nesse programa hoje, ó. A Polícia Federal apreendeu aí um lote de, entre aspas, Monjaro, cujo conteúdo, ou seja, a medicação, está dentro de uma caneta de marcador de texto. Meu amigo, tenha dó. Como que o crime, né, se utiliza, né, dessas coisas para fazer isso. Ou seja, imagina uma pessoa que pega um negócio desse e vai inocular aquilo, né, ou seja, ela corre o risco de simplesmente ter um efeito colateral altamente nocivo, uma infecção, sei lá, por bactéria, vírus ou sei lá o quê, fungo, não sei, enfim, e morrer por conta de uma atitude que é insana. Que, cara, fora de sacanagem, uma injeçãozinha qualquer, meu amigo, você não tem ideia. Dependendo do conteúdo, 12 horas depois você está morto. 12 segundos depois, dependendo do conteúdo. Então, ou seja, doutor Fernando, ó, foi um prazer. Eu acho que muita gente aí vai ter um monte de pergunta para fazer, muita gente vai comentar, né? Tem gente que concorda, gente que discorda, enfim, mas de qualquer forma, eu acho que a nossa conversa aqui, ela vai ajudar muita gente a tomar a decisão correta no sentido de tratar de uma doença, principalmente, né, que é a obesidade, que leva as pessoas ao erro. Né? O próprio preconceito leva as pessoas ao erro. Então eu acho que a gente deu um pontapé inicial aqui muito importante para ajudar a resolver esse problema que está aí atingindo milhões de pessoas todos os dias. No consultório, o senhor deve ver isso constantemente. Com certeza. Ô, Léo, eu que gostaria de agradecer aqui, foi um prazer enorme estar aqui no Jurubebas, com um assunto que a gente com certeza aí ajudou, vai ajudar muita gente, ficou bem bacana. Eu estou à sua disposição, sempre que me convidar, estou à disposição aqui para a gente estar fazendo esse bate-papo aqui. Obrigado, viu? Tá bom. Então, você que assistiu aí mais esse Jurubebas, chegou a hora. Se você gostou, dê o like aí, né? Compartilha. E hoje você tem um motivo especial para compartilhar, porque todo mundo conhece alguém que está preocupado com beleza, né? Agora, essa pessoa, se você compartilhar, ela vai entender uma coisa bem básica que foi dita aqui, mas que eu achei fundamental. É o seguinte: quando você cuida da sua saúde metabólica, você está dando um passo altamente importante para atingir o objetivo que você tem. E saúde metabólica só pode ser tratada por profissionais gabaritados, ou seja, médicos, gente que lida nessa área de verdade. Então é isso. Você tem um grande motivo para compartilhar. No mais, de novo, muito obrigado. Este foi mais um Jurubebas, o pior e o melhor podcast do Planetinha Azul. Grande abraço e até a próxima. Tchau. Jurubebas.